Bem com vocês. Agora já gravando. Vamos dar ali então. Hoje a gente ainda vai fazer então essa continuidade do estudo do texto, como eu falei, que a professora Carol ela vai dar então uma parte mais gramatical, que é super importante para a redação e para alguns aspectos também da prova de linguagens do Enem, mas mais voltado então para a escrita de vocês, para melhorar a competência então na gramática de vocês na redação. E também eu, ao contrário da professora Carol, então vou continuar estudando o texto com vocês. Na aula passada, a gente falou então sobre o que era texto. E aí discutimos o que é um texto. E aí você se lembra o que é texto? Então, texto é um todo, é um conjunto que dentro de um determinado contexto tem então um sentido. E se tu consegue enxergar essa coisa, esse todo e esse todo fazendo um sentido, a gente já pode entender que é um texto. Aí ele pode ser verbal ou não verbal. Verbal, então, com palavrinhas, não verbal, com imagens ou desenhos. Ok? E hoje a gente vai falar, então, vai ter uma aula mais descontraída. Vou ter que usar da loucuragem de vocês. Vão precisar ter conhecimentos de músicas, conhecimentos musicais, para saber, então, como vai ser esta aula. Então, estamos com a Carol, com a Gabriela, com a Giovana, com o Gerson, com a Juliane, com a Luísa, com o Thiago e com o Thomas. Então, a gente vai começar a aula, então, e eu vou mostrar aqui uma imagem e eu quero saber quem aí conhece um pouco dessa cultura e consegue me dizer o que é essa imagem. Vamos lá, vamos dar. Imagem número 1, a gente tem, então, 3 mulheres no meio da foto. Elas estão meio que numa floresta e tem 2 anãozinhos do lado delas. E eu quero saber se vocês conseguem saber o que é essa imagem. Ah, o Thiago não lembra o nome dela. Tati Zaki, não, isso mesmo, MC Tati Zaki. Monstra Sagrada, verdade. Eu quero saber se vocês conhecem essa música dela. Ó, o Gerson tá digitando. Vamos lá. Será que o Gerson vai ter conhecido a MC Tati Zaki? Vamos lá, Juliane, Luísa, Thomas, Gabi, Giovana, Carol. Pra ver se vocês conhecem. Thiago já falou ali que conhece. Já está escrevendo, está digitando. Não lembro, mas deu polêmica, eu acho. Deu uma polêmicazinha também. Uma polêmica? Deu polêmica. Giovana está digitando. É a Tati Zaki, sim, a Tati Zaki. Agora, vou perguntar para vocês o seguinte. A Carol está digitando, vou esperar ela digitar. Vou continuar. Então, já reconheceram que é a Tati Zaki. E que essa música é de um clipe da música mais famosa dela, até posso dizer assim, surgindo em 2014, e a música se chama Pararatimbu, né? Falando de cultura musical agora nas aulas, tudo. E eu quero perguntar para vocês o que essa imagem, então, além de apresentar a Tati Zaki, ela tem, então, ela traz nessa música, nesse vídeo, então, uma coisa diferente. Então, ela apresenta, tanto no vídeo quanto na música, aspectos de alguma outra coisa, de um texto mais anterior, que o Gerson já colocou ali. Então, lembra o quê? É uma paródia, até, de uma música da Branca de Neve, exatamente, com um conto de fadas. Jefferson já lembrou. Então, o que a gente consegue ver assim? De ver essa música, para mesmo quem não conheça a música, quem não saiba quem é a Tati Zaki, porque tem esses 2 anões e essas 3
meninas no meio da foto, mas quem conhece, então, alguns das fábulas de Grimm, dos irmãos Grimm, consegue, então, identificar que essa música tem, então, de referência a Branca de Neve e os Sete Anões. Então, ó, já o Jefferson já lançou a braba, que é uma referência, então, à Branca de Neve e aos Sete Anões. Então a gente pode perceber que, olha, que a Tati Zaki, então, ela trouxe para a música dela o quê? Ela trouxe elementos desse conto de fadas da Branca de Neve e os Sete Anões. Então, tanto na música, no som, quanto no clipe. Ela estava lá, vestida de Branca de Neve. A Branca de Neve é um pouco diferente, mas ainda assim Branca de Neve. Ainda tinha a maçãzinha, ali a tiarinha, tudo mais, vestido amarelo e azul e vermelho, essas cores. Então, a gente enxergando a Tatizaki, a gente escutando a música, a gente consegue então fazer uma ligação de que tem ali uma origem na Branca de Neve e nos Sete Anões. Agora, eu vou lançar para vocês mais uma. Então, primeiro a gente falou da Tatizaki, né, do Pararatimbu, e agora também mais uma música que eu quero saber se vocês conseguem identificar que música é essa, quem é esse cantor, e vamos ver se vocês conseguem, então, enxergar alguns pontinhos que lembrem vocês alguma outra coisa. Que nem, então, da Tatizaki, que a gente enxergou ali, o que veio na nossa cabeça ali, Branca de Neve e os Sete Anões, né? Agora, então, para essa nova música, para essa nova foto, quero que vocês me falem, então, quem é que canta, se vocês sabem o nome da música, e também quais esses aspectos que lembram quando a gente enxerga, então, essa imagem desse vídeo. Ó, aqui também um funk do canal Conzilla. Quero saber de vocês. Carol, Gabriela, Giovana, Gerson, Juliane, Thomas, Luísa, Thiago. Ah, lembro o Aladim, nem ideia quem é. Vamos ver. Gerson e a Giovana estão distando. Tem trechinho de música clássica, sim, tem trechinho de música clássica. O Gerson tá ligado em qual música é. É Bumbum Tantan, né? Sim, Giovana já matou a charada. Sim, é o Bumbum Tantan, sim. A Luísa já vê, então, remete ao Aladdin. Mais de 1 bilhão de views no YouTube. Sim, é a música mais vista no mundo, mais vista no Brasil. Então, com 1 milhão e 400 e tantos milhões de visualizações. Um luxo. Conseguiu passar do Assim Você Me Mata do Michel, assim, ó, brincando, né? Que loucura. Então, ó, Giovana já falou que é o Bumbum Tantan. Mais de 1 milhão de views no YouTube, Gerson levantou. E a Luísa e a Giovana também lembraram que olharam assim e lembrou o Aladdin. Olha só que loucura. E o que fez vocês lembrarem o Aladdin? Vou perguntar aí para vocês, ó, vamos aí comentando aí embaixo. O que fez vocês lembrarem do Aladdin? Quero saber se é só o Aladdin. Não tem outra coisa também que não remeta a outra coisa. O Gerson aí já puxou outro ganchinho, então, né? Puxou a música clássica. Só que loucura, mas quero saber mais. Por que o Aladdin? Se tem mais alguma coisa que vocês conseguem enxergar que dá para fazer uma referência? As meninas. Eu só pensei em Egito. Egito. As roupas, então faz essa referência então ao Aladdin. Quero saber mais. Características culturais. Tem ali o homem sentado, a mulher na volta, sim. Deixa eu ver, ela tá, o cenário, então tudo faz lembrar então um pouco do Aladdin. Não, olha só que loucura. Mas além do Aladdin, a gente ainda tem outra coisa que eu acho que vocês não perceberam. Ou talvez não perceberam por causa que essa imagem cortou a cabeça do cara ali em cima. Tá? Mas para quem já escutou essa música, e o Gerson já lançou ali em cima, tem o quê? Tem um trechinho de música clássica. Por quê? Porque tem então um flautista ali. Não sei tocar flauta, muito menos com a voz, fica bem complicado. Tem esse flautista. E o que acontece? O flautista começa a tocar e vem as mulheres.
E vem o cara, e aí começa então toda a loucura desse clipe. Então o que acontece? Esse flautista, ainda assim, ele faz remeter a alguma outra coisa. Talvez vocês não conheçam, mas esse clipe também teve então uma referência do flautista mágico, que era aquele flautista que chegava na cidade, tocava sua flauta e atraía então as coisas com a sua música. Nesse caso, no caso do clipe, atraía então as mulheres para ele, para no caso do MC aqui. Viu só que loucura? Já foi longe. Thiago e Giovana estão dizendo. Então, ó, também a gente consegue puxar, além do Aladdin, então, de tudo isso. Não valeu, não deu pra ver o flautista, né? Cortei. Pior é que quando eu tava fazendo os slides, eu pensei assim, bah, será que eles vão ver? Será que eles não vão? Será que vai passar batido? Mas não tem problema. Depois que eu comecei a falar, vocês viram ali, tem o flautista e tudo mais, né? Duvido, ó, vocês vão sair dessa aula, vocês vão escutar essas músicas. Isso que eu não tô nem cantando, que loucura. Então tem essa referência então do flautista mágico e a referência, como vocês falaram, tanto do Aladdin, eu trouxe um outro exemplo que também vai pelo mesmo caminho, do Alibaba e os 40 Ladrões, que é o que então? Toda essa coisa mais tudo, com as meninas dançando em todo o cenário, que a Luísa falou, e a Giovana, o conceito, e também as riquezas, que é por isso que eu peguei então o Alibaba e os 40 Ladrões, mas também poderia ser o Aladdin, tudo tem então essas ligações de sentido com essa coisa mais árabe, né? Que loucura. Então, o que, que a gente fez? O que, que foi esse exercício aqui que eu fiz com vocês, de trazer, então, essas imagens desses clipes de funk do Brasil? O que tudo isso de vocês olharem e conseguirem identificar, então, quais esses aspectos que esses funks, então, têm, qual é essa ligação, esse diálogo que esses funks têm com essas histórias mais infantis, como Aladdin, Alibaba, o Flautista e a Branca de Neve. Então, justamente essa ligação de sentido que é o tópico da aula de hoje e o tópico, então, das próximas aulas. Porque essa aula de hoje ela vai começar hoje, mas ela ainda vai ter uma certa continuidade, porque é um tema bem amplo e que a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa ficar atento para então passar no Enem. E vai ver que vai ajudar muito vocês conseguirem então compreender essa temática da aula de hoje. Ok? Então vamos pensar o que é esse diálogo, o que é essas referenciações, o que são essas referências dentro desses textos. Por que esse texto a gente consegue ver esse texto se lembrar lá da Branca de Neve, do Aladdin, do Flautista Mágico, que eu cortei ali a cabeça dele. Por quê? E o que é isso? E aí eu trago para vocês a seguinte frase. Muitas vezes, então, a gente consegue reconhecer um texto dentro de outro, que é aquele exercício que a gente estava fazendo. Então, de olhar então, o vídeo da MC Tatsuzaki e ver ali, faz referência à Branca de Neve. Então, um texto, qual o texto? O vídeo da Tatsuzaki e um outro texto, o texto da Branca de Neve. O livro da Branca de Neve, o conto da Branca de Neve. Como nos exemplos do funk, isso acontece por quê? Porque a elaboração de um texto, então, quando a Tati Zak escreveu a música, ou fez a paródia da música, quando o outro MC, que eu esqueci o nome, fez a música, ele fez o quê? Quando eles elaboraram o clipe, eles fizeram, então, essa menção desses textos. Então, eles usaram esses textos dentro do texto que eles já estavam, então, querendo apresentar. E isso reflete muito no que a gente já sabe, no que a gente já viu, no que a gente já leu, no que a gente já conhece. Então a gente consegue olhar e a gente vem lá na nossa cabeça, bah, eu conheço isso aqui, eu já li a Branca de Neve, eu já vi o filme da Branca de Neve, eu sei do que vocês estão falando. E justamente esse diálogo, essa conversa, essa ligação entre os textos, essas referências que a gente encontra dentro de cada texto, é o que a gente chama de intertextualidade. E é justamente esse é o tópico da nossa vida. A nossa vida é inteiramente formada por intertextualidade. E por que isso? Bom, fala por que isso. Tem aquele ditado, não sei se vocês já ouviram, nada se cria, tudo se copia.
E é basicamente isso que se baseia a intertextualidade. A gente pode até pensar que é uma coisa nossa, estou criando essa coisa nossa aqui, estou criando esse texto, mas sempre vai ter algumas inferências, algumas coisas na nossa cabeça, do nosso conhecimento de mundo, que vai fazer a gente criar tal coisa. Seja um texto, seja uma comida, seja, sei lá, tudo que vocês quiserem criar, tudo que vocês fizerem de vocês, sempre vai ter, então, uma referência de coisas que a gente já passou. E é justamente por isso que existe, então, a intertextualidade, que é, então, essa conversa, essas ligações de sentidos com outras coisas. Não é cópia, é inspiração. Exatamente, Gerson, exatamente. E isso tudo é a intertextualidade. Então, toda essa ligação de sentido entre texto, entre essas coisas que a gente faz. Viu só que loucura? Aí aqui no exemplo aqui da foto a gente tem o quê? A gente tem os bonecos do... Fala assim quando a acusação chega, zoeira. Aham, né? Não pode plágio. Plágio é diferente de intertextualidade. Mentira, é muito parecido, mas tem que tomar cuidado. Aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo de intertextualidade. O que a gente tem? A gente tem, então, os Simpsons, Homer, a Marge, o Bart e a Lisa. E eles estão fazendo o quê? Eles estão trazendo, então, estão remetendo a um álbum famoso dos The Beatles, que é, então, eles atravessando a faixa de segurança. Então, aqui também é uma intertextualidade. A partir, então, dos recursos visuais, a gente consegue, então, remeter a essa ideia, então, do álbum dos Beatles. E ainda tem mais essa ligação, né? Quem consegue, quem conhece, então, o que isso é, o que isso é uma referência do álbum dos Beatles, vão ter aquelas pessoas que não vão entender a referência. Tipo, tu não entendeu a referência, né? Por quê? Porque a pessoa, então, talvez não tenha contato, não teve, então, lá no seu conhecimento de mundo, saber que, então, faz uma referência com os Beatles. E é justamente que Fiorin traz nesse textinho aqui que eu vou apresentar para vocês. Fiorin, para quem não conhece, é um, é um pesquisador, então, cientista, na área da letras, na área da intertextualidade do texto, e ele traz, então, a seguinte afirmação. A percepção das relações intertextuais, das referências de um texto a outro, depende do repertório do leitor, seu acervo de conhecimentos literários e de outras manifestações culturais. Daí a importância da leitura, principalmente daquelas obras que constituem a grande fonte da literatura, as grandes fontes da literatura universal. Quanto mais se lê, mais se amplia a competência para se aprender o diálogo que os textos travam entre si, por meio de referência, citações ou alusões. E é justamente então isso que eu estava falando, que o Fiorinha apresenta aqui, que a gente precisa então ter um conhecimento de mundo, ter então um conhecimento literário, um repertório, seja então de leitura, seja de ver uma notícia, seja de estar atentos nas novidades, naqueles conhecimentos universais, né? Que vão fazer então a gente ter um conhecimento linguístico dentro da nossa cabeça, um conhecimento de mundo dentro da nossa cabeça, que vai fazer então a gente olhar para as coisas e entender. E quanto maior esse conhecimento de mundo, melhor para a prova do Enem, e melhor então também para a gente conseguir identificar melhor as coisas na nossa vida no geral. Então, tem sempre esse impasse, e esse é o maior impasse da intertextualidade na prova do Enem. Às vezes a gente tem um texto, ou no caso mais aplicação de intertextualidade na prova do Enem, quando a gente tem texto 1 e texto 2, que aí um tem que ter ligação com o outro, no momento que a gente não percebe essa ligação, não consegue identificar essa ligação, ou não conhece do que esse texto está falando, do que os textos estão falando, fica muito mais difícil da gente acertar a questão. E por isso, então, que a gente precisa ler. A gente precisa, então, procurar, nem que seja uma vez por semana, ler uma revista, ler um conto, ler algum pedaço de livro, e vai ser uma coisa que eu vou puxar muito vocês, fazer vocês lerem um pouquinho, tá? Para quê? Para aumentar, então, esse repertório linguístico de vocês, esse repertório de conhecimentos,
para que na hora da prova do Enem vocês tenham, então, mais embasamento, mais conhecimento para passar direto, então, nas questões. Saber, então, do que o texto está falando e melhorar, então, a interpretação, conseguir acertar a questão e maximizar também o tempo, né? Porque no momento que a gente conhece o que a gente está lendo, é muito mais fácil da gente assimilar a questão. E vamos adiante, então, entender um pouquinho dos tipos de intertextualidade. Porque a gente sabe, então, que a intertextualidade é essa ligação, então, que tem entre um texto e outro. Que nada se cria, tudo se copia, né? Mas vamos entender alguns tipos de intertextualidade. O primeiro tipo de intertextualidade é a intertextualidade temática. O que é essa intertextualidade temática? É quando a gente tem um texto, da forma que ele for, do gênero que ele for, que trata, então, do mesmo tema que o outro texto trata, que algum outro texto trata. Por exemplo, aqui na imagenzinha, deixa eu desenhar aqui, pegar o lápis, que loucura. Aqui na imagenzinha, o que a gente consegue identificar? A gente consegue, então, identificar só nessa imagem uma intertextualidade. Tá? A gente consegue ver que é a cabecinha da Mônica, tá? Mas que, na verdade, a cabeça da Mônica está ali de uma forma diferente. Ela está, então, no corpo de uma obra famosa. Qual a obra famosa? Mona Lisa. Então, aqui, o tema, então, desse texto aqui é o quê? É a Mona Lisa. E aqui, no outro texto aqui, diz o seguinte: Mona Lisa, ou La Gioconda, é uma famosíssima obra de arte feita pelo italiano Leonardo da Vinci. O quadro no qual foi utilizada a técnica de esfumato retrata a figura de uma mulher com um sorriso tímido e uma expressão introspectiva. O que acontece? Aqui nesse texto aqui, que é diferente então do texto da Mônica ali, trata então do mesmo tema. Qual tema? A Mona Lisa. E é justamente essa intertextualidade temática que ocorre então entre esses dois textos. Então, intertextualidade temática, quando a gente tem então um texto e outro texto, e esses textos então conversam entre si a partir do tema. Eles vão ter então a mesma temática, o mesmo tema. Vamos tratar então do mesmo tema. Isso então, intertextualidade temática. Vamos conhecer então qual outro tipo de intertextualidade. O outro tipo de intertextualidade, que na verdade são três, mas tem muito mais adiante que a gente vai ver então na decorrência dessas aulas, que é a intertextualidade referencial. O que é a intertextualidade referencial? É quando a gente tem um texto, tá? Um texto específico, e esse texto apresenta citações literais ou simples alusões a outros textos. Por exemplo, no Homer Simpsons aqui. A gente tem então o Homer gritando num cenário meio louco e a Marge da família dele aqui no fundo. E o que acontece? Essa imagem do Homer aqui é uma intertextualidade referencial. Por quê? Porque ele apresenta uma alusão a um outro texto ou a outra coisa, que nesse caso é a pintura do O Grito. Para quem já conhece o Grito, então, aqui a gente tem o bonequinho, e a gente vê, então, uma intertextualidade referencial, que a gente consegue, então, a partir da situação, a partir, então, do fundo, que é parecido com o fundo do Grito, a partir, então, do Homer gritando e da família dele aqui atrás, que a gente consegue, então, perceber essa intertextualidade referencial, a partir, então, dessa alusão a esse texto, a essa outra coisa, que é, então, o grito. Outro exemplo, então, de intertextualidade referencial foi no slide passado, que a gente tem, então, aqui a Mônica, na cabecinha aqui desse bonequinho, desse fundinho aqui, que faz o quê? Faz também uma intertextualidade referencial com a obra de arte da Mona Lisa. Ok?
E aqui também a gente vê, olha só que loucura, né? Também uma intertextualidade referencial à Mona Lisa, porém já com citação, falando então explicitamente que está então tratando da Mona Lisa. Ok? E ainda temos mais um tipo de intertextualidade, que é a intertextualidade estrutural. O que é a intertextualidade estrutural? Essa intertextualidade fala especificamente da estrutura do texto. Então, quando a gente tem um determinado texto, a gente tem, então, vou fazer uma propaganda, por exemplo. Então, eu tenho lá o gênero propaganda, eu vou, então, fazer uma propaganda, porém, eu vou mudar a estrutura dessa propaganda. Como assim vou mudar essa estrutura da propaganda se é uma propaganda? Eu tenho que fazer uma propaganda, não posso mudar a estrutura da propaganda. Posso sim mudar a estrutura da propaganda, da propaganda. E acontece o quê? Acontece, então, uma intertextualidade estrutural quando a gente, então, modifica a estrutura do texto sem perder o propósito. Então, se a gente tem aqui no exemplo da Netflix, aqui, ó, senhoras e senhores responsáveis, amanhã é dia de maratonar e não haverá aula. Pode maratonar em paz. Assinada, tia Netflix. É verdade esse bilhete. O que acontece aqui? Aqui é uma propaganda. Então, propaganda de quê? Da Netflix, com o intuito de quê? De que as pessoas assistam Netflix. Porém, faz uma intertextualidade estrutural. Por quê? Porque muda a estrutura da propaganda. Então, em vez de ser uma estrutura de propaganda, vai ser a estrutura de quê? De um bilhete. E é justamente isso a intertextualidade estrutural, esse bilhete, exatamente. E olha só que loucura, né? Além de ocorrer nessa imagem uma intertextualidade estrutural, porque muda a estrutura da propaganda, passa a ser então um bilhete e não uma propaganda em si, mas ainda assim com o intuito de ser uma propaganda, ainda faz então uma intertextualidade referencial com o quê? Com o meme do É Verdade Esse Bilhete, que correu então ano passado no Facebook. Quero saber aí se todo mundo conhece o meme do bilhete, da criança do bilhete. Ficou famosíssimo ano passado. Então, acontece então essas dois tipos de intertextualidade. A estrutural, por quê? Porque muda a estrutura do texto, em vez de ser uma propaganda, acaba sendo um bilhete, mas ainda assim uma propaganda. E também referencial, referenciando então ao meme do bilhete, que como não vamos conhecer, não é, Luísa? Você ficou famosíssimo, tinha até quase um. Tinha até. Eu já vi no meu Facebook loucamente. As pessoas fazendo aqueles testes no Facebook, colocando como é que seria o seu bilhete. Aí ela, como é que vai ser meu bilhete? Aí eu compartilhava no Facebook, né? Viu só que loucura? Então o bilhete foi famosíssimo. Então a gente vê essa intertextualidade estrutural e também uma intertextualidade referencial. E olha só que loucura, né? Como as intertextualidades elas conversam entre si. Pode ser que um texto pode ter mais de uma intertextualidade, mais de uma ligação. Viu só que loucura? Parece Dark, que tem uma ligação aqui, aqui, ali, ali, ali. Então, passou numas ligações intertextuais. Viu só que loucura? Intertextualidade é um negócio difícil, a gente tem que ficar atento para não deixar passar nada. A intertextualidade ainda pode se dividir, então, em outros dois aspectos. Quais são esses aspectos? Que é a intertextualidade explícita e a intertextualidade implícita. E como então são esses tipos de intertextualidade? A intertextualidade implícita opa, acho que eu passei aqui. Não, certo. A intertextualidade implícita é quando a gente consegue identificar a intertextualidade, a gente consegue ver então a imagem e o texto e identificar um outro texto dialogando com esse texto a partir de aspectos linguísticos, visuais ou a partir então do conhecimento do mundo. A intertextualidade implícita
ela vai ter um porém, que é uma grande diferença, então, que é a grande diferença da intertextualidade explícita. A implícita não é fácil de identificar. Por que não é fácil de identificar? Na implícita, se tu não conhece, se tu não sabe do que esse texto está falando, por exemplo, quem não conhece a Branca de Neve vai olhar o vídeo da Tati Zaki, vai achar, tá, é só um funk. É só a mulher louca segurando uma maçã com um monte de anãozinho na volta. Mas quem conhece a Branca de Neve vai conseguir entender essa intertextualidade. Por isso que ali no vídeo da Tati Zaki é uma intertextualidade implícita. Por quê? Porque não estabelece uma relação direta com o texto-fonte. Não apresenta elementos que identificam, então, esse texto-fonte. Não tem, então, o nome da Branca de Neve. Não vai ter o nome do escritor que escreveu a Branca de Neve. Não vai ter merchandising da Disney ali em cima. E foi por isso, olha só que loucura, que vocês vão pesquisar ali no Google, que a Tati Zaki ela teve um problema de domínio, então, da música dela. Por quê? Porque justamente ela não referenciou a dona da música, que era a Disney. Então, essa música ela passou um tempo, então, fora das redes sociais, fora do YouTube, justamente porque ela não tinha dado os créditos à Disney. Acho que até foi a Disney especificamente. Mas as pessoas, então, que criaram a música. Por quê? Porque ela não referenciou. Viu só que loucura? Então, ela tentou fazer uma intertextualidade implícita, fez uma intertextualidade implícita, porém, as pessoas que conseguiram identificar, claramente a partir da música, a Giovanna também já trouxe um outro exemplo, que a cantora Pocahontas também teve que mudar o nome dela para Poca, por causa da Disney também. Por quê? Porque pega, então, um elemento de que não era teu, traz como sendo teu, e vem lá o dono, com seus direitos autorais, e diz que não, isso é meu. Por isso que é importante, então, a gente referenciar as coisas. Porque por mais que seja implícita, ainda judicialmente a gente consegue, o pessoal que é dono consegue, então, trazer de volta esses direitos autorais. E outra característica, então, da intertextualidade implícita é que exige que os leitores recorram a conhecimentos prévios, então, para a compreensão dos conteúdos. Então, tu precisa, então, saber, lá na sua mente, sobre o que aquele texto fala para conseguir perceber essa intertextualidade. A intertextualidade explícita já é diferente. Ali tem uma boa... Opa! Eita, não foi? Como assim? Gente, cortou um slide. Que loucura! Então, estamos sem slide, mas eu vou explicar para vocês o que é a intertextualidade explícita. A intertextualidade explícita é justamente então, o contrário da implícita. É quando a gente tem no texto elementos que referenciam diretamente a obra ou o autor. Por exemplo, aqui. Deixa eu voltar aqui nos slides. Um exemplo de intertextualidade explícita é esse texto aqui. O que acontece? Fala o nome da obra, Mona Lisa. Então, é uma intertextualidade que referencia, que a gente consegue enxergar explicitamente do que está sendo falado, a partir do que esse texto surgiu. Outro exemplo também é aqui, esse recorte que eu fiz do Fiorin. Também é uma intertextualidade explícita. Por que explícita? Eu sei que não sou eu que estou falando isso aqui, não fui eu que escrevi isso aqui. Quem foi que escreveu? Fiorin. E aqui, então, eu referenciei ele. Aqui, o nome do autor e o ano do livro, que o livro foi escrito. Para quê? Para que eu não cometa plágio. E, então, apresentando uma citação explícita, logo uma intertextualidade explícita. Ok, pessoal? Tudo certo? Deu para entender o que é intertextualidade implícita, o que é intertextualidade explícita? Que é essa ligação entre direta, essa ligação direta com o texto-fonte, então com o texto original, com o texto posterior, a partir então da citação do nome do autor,
do nome da obra, citar, então, qualquer coisa que referencia diretamente à outra obra, ao outro texto. E é implícita quando, então, a gente precisa ter o nosso conhecimento de mundo, a gente precisa, então, na nossa mente, entender que aquilo ali fala, então, desse outro texto-fonte. Ok? Bom que estão entendendo. Agora que você já entendeu, então, já estão, perito em intertextualidade, pelo menos o que eu passei aqui, vamos, então, para a prática. Vamos, então, para as questõezinhas do Enem. A professora Ana colocou aqui que explicou, por algum motivo de não sabemos o que deu no meu PowerPoint, que eu estava fazendo online, então, esses slides com a professora Ana. O slide da intertextualidade explícita desapareceu quando a gente baixou, mas que a gente, então, vai corrigir o arquivo e vai deixar, então, completinho lá no Drive do desafio, agora falando especificamente da intertextualidade explícita também. Ok? Vamos, então, às questões. Tá? Então, quero ver todo mundo acompanhando. Carol, Giovana, Gerson, Juliane, Luísa, Manuela. Ó, Manuela! Oi, Manuela, tudo bem? Tiago. Que agora, então, a gente vai lançar na prática tudo isso que a gente entendeu na aula de hoje. Então, a gente tem aqui o texto 1, texto 2. Lembra da aula passada? A gente vai ler o texto 1 e o texto 2? Não! Vamos direto, então, para o enunciado da questão. Por que a gente deve fazer isso, professor Romulo? Para maximizar os nossos tempos, para que a gente não consiga voltar e ler o texto uma vez só. Então, lembrem, tá lá na prova de linguagens, abstou um texto, vou ler aquele texto? Não! Vou ler o enunciado da questão, depois vou voltar no texto. Então, vamos ler o enunciado da questão. A notícia e o cartaz, bom, então já sabemos então que vai ter dois textos. Um texto é uma notícia, um texto é um cartaz. Então, só nisso a gente já vai entender melhor o que vai estar falando. Abordam a questão de doação de órgãos. Olha só que loucura, a gente já sabe também do tema. Então, ó, só lendo o enunciado a gente já mata muito além do que a gente quer falar. A gente já sabe que vai ter uma notícia, vai ter um cartaz e que vai abordar, então, o tema de doação de órgãos. Então, a gente já vai mexer na nossa cabeça e aqui no nosso crânio tudo que a gente conhece sobre doação de órgãos. Ao relacionar os dois textos, então, relacionar, tem, então, essa intertextualidade, essa ligação de sentido entre os textos. Bem possível que seja uma ligação de intertextualidade temática, por quê? Porque são textos diferentes falando do mesmo tema. Essa bacana, né? Ao relacionar os dois textos, observa-se que o cartaz é. Aqui no enunciado ainda deixa bem específico que a pergunta vai estar falando sobre o cartaz, mas tem, então, esses dois textos, o foco é no cartaz. Aí a gente tem a letra A. Contraditório, pois a notícia informa que o país superou as necessidades de doação de órgãos. B. Complementar, pois a notícia diz que a doação de órgãos cresceu e o cartaz solicita doações. C. Redundante, pois a notícia e o cartaz têm a intenção de influenciar as pessoas a doarem os seus órgãos. D. Indispensável, pois a notícia fica incompleta sem o cartaz que apela para a acessibilidade das pessoas. E E. Discordante, pois ambos os textos apresentam posições distintas sobre a necessidade da doação de órgãos. Agora, então, que a gente já leu o enunciado, já leu as alternativas, a gente vai fazer o quê? Ler o texto. Então, vamos lá. Texto 1. 6 estados zeram fila de espera para transplante de córnea. 6 estados brasileiros aproveitaram o aumento no número de doadores de transplantes feitos no último semestre de 2012 no país e entraram para uma lista privilegiada, a de não ter mais pacientes esperando por uma córnea. Até julho desse ano, Acre, Distrito Federal, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Norte e São Paulo eliminaram a lista de espera no transplante de córneas, de acordo com o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde no Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos. Em 2011, só São Paulo e Rio Grande do Norte conseguiram zerar essa fila. Então, já vemos então que o texto 1 fala sobre a doação de órgãos, assim como o texto 2, como a gente tinha visto então, no enunciado da questão, fala especificamente do quê? Do transplante de córnea. Então, não é só do transplante de órgãos, é um transplante de órgão mais específico, só então do transplante de córnea. Só do transplante de córnea. Texto 2.
Tem foto do homem. E diz assim, um homem velho, né? A gente não sei o nome desse autor. Se alguém sabe o nome desse autor, vai lá, ó, nos comentários ali e me diz, porque eu não esqueci o nome dele. Seja um doador de órgãos. Avise sua família. E a foto do homem velho, o autor. Então a gente tem, então, esses dois textos, e esses textos se relacionam entre si a partir do quê? Do tema, que então tem uma intertextualidade temática entre eles, porque fala então da doação de órgãos. Agora, então, que vocês já leram, agora que vocês já leram, então, os dois textos, ou que eu li os textos, vamos para as questões, para as alternativas. Qualquer coisa, ó, se quiserem voltar no texto, me mandem uma mensagenzinha, mas vamos para as alternativas. Eu vou esperar, então, um tempo de 1 minuto para vocês me responderem aí no chat. Carol, Giovana, Gerson, Juliane, Luísa, Manuela, Thiago, Thomas. Então, aí no grupo, quais são as alternativas para vocês me dizerem a resposta correta. Tempo! Ó, a Luísa já lançou a braba cedo, né? Boa, Luísa. Vamos lá, vamos esperar o resto, pessoal. O pessoal concorda com o Luísa, isso vai dar diferente. Vamos ver. Vamos lá, por vocês. Coitado, Thiago, pena na prova de linguagem, mas não tem problema. Ó, botei para os textos. Tem que eu volte para as alternativas, Thiago. Vou dar um grito aí. Então, Luísa, Giovana, Manuela já responderam. Vamos lá, Gerson. Vamos lá, Juliane. Ó, a Juliane já lançou a braba também. Vamos lá, Carol. Vamos lá, Manu. Vamos lá, Thiago. Gente, Gerson não respondeu. Bora lá, Gerson. Ó, Gerson lançou brabo. Thiago, ela tá em dúvida. Não tem problema, Thiago. A vida é cheia de dúvidas. A prova do Enem a gente vai ser mais específico. Ó, Thiago lançou a braba. Lançou letra C. Top. Depois quero saber quais eram as outras alternativas que estava em dúvida. Thiago. Vamos ver então. A notícia e o cartaz abordam a questão de doação de órgãos. Então já sabem que os dois textos vão falar então sobre doação de órgãos. Ao relacionar os dois textos, então ter uma relação entre os dois textos então terem essa intertextualidade quando a gente relaciona um texto com o outro, observa-se que o cartaz é, letra A, contraditório, pois a notícia informa que o país superou as necessidades de doação de órgãos. O que seria uma contradição? Quando tem uma coisa que está falando, está indo em determinada direção, e a gente tem uma outra coisa dizendo que está errado. Tem então essa troca de lados. Uma coisa está falando uma coisa e a outra está falando uma diferente, quase contrária. É o que acontece nesses textos? Vamos ver. Texto 1, então, fala, aqui, ó. Aproveitaram o aumento do número de doadores e transplantes feitos no primeiro semestre do outro e entraram para a lista privilegiada. A de não ter mais pacientes esperando por uma córnea. Então, por uma córnea. Então, quer dizer que todo mundo que precisa de transplante de córnea fez seus transplantes,
fez seus transplantes de córnea. E aqui do lado, no texto 2, seja um doador de órgãos, avise sua família. Então, um está falando sobre doação de órgãos, sobre então fazerem essas doações, por terem então fechado ali, conseguido ter feito essas doações, e o outro falando o quê? Para continuar sendo doador de órgãos. Então, eles não estão sendo contraditórios. Todos querem falar que tem que doar órgão, que, então, por mais que tenha superado as necessidades de doações, ainda não é contraditório. E outra coisa, necessidade de doação de órgãos. No caso do texto 2, do texto 1, fala só do órgão da córnea, só do transplante de córnea. Então, coração, pulmão, fígado, rim, todos eles ainda têm gente esperando na fila. Então, eles não zeraram essa fila, só eles zeraram uma das filas. Então, a gente não pode globalizar, englobar, então, dizendo que superou a necessidade de doação de órgãos. Então, a letra A, errada. Letra E, discordante, pois ambos os textos apresentam posições distintas sobre a necessidade de doação de órgãos. Essa aqui, pelo mesmo motivo da letra A, também não é a correta, porque elas não têm uma posição distinta. Uma está pedindo para ser doador de órgãos e a outra está agradecendo, então, a doação de órgãos. Elas não estão sendo diferentes, não estão tendo posições diferentes. Teria posições diferentes se uma estivesse dizendo, então, seja um doador e o outro, não sejam mais doadores de órgãos. Que não é o que acontece. Letra D. Indispensável. Pois a notícia fica incompleta sem o cartaz, que apela para a sensibilidade das pessoas. Indispensável é quando, então, uma coisa depende da outra para existir. Ficaria incompleta sem o cartaz. Nesse caso aqui, no caso do texto 1, vai dizer o quê? Que 6 estados brasileiros aproveitaram. Então, cita claramente, está falando, então, que 6 estados brasileiros zeraram a fila de espera para transplante de córnea. Esse texto, então, só se auto-se-explica. E o texto 2, então, não é muito necessário, então, fugiu a palavra, não é indispensável para o entendimento do texto do 1. Então, um texto consegue, então, serem lidos separadamente e mudar, então, sem, então, um ser necessário ao outro para que ocorra um entendimento total desses textos. Conseguimos entender ambos sem necessidade do outro. Exatamente, Luiz. Luísa falou tudo. Então, não seria a letra D. Sobraram quais? Letra B e C. A letra C diz o seguinte, que o cartaz é redundante, pois a notícia e o cartaz têm a intenção de influenciar as pessoas a doarem seus órgãos. O que acontece? E na letra B, só para então depois fazer uma ligação, complementar, pois a notícia diz que a doação de órgãos cresceu e o cartaz solicita doações. Seria redundante se a notícia pedisse, então, explicitamente que as pessoas doassem órgãos. Se a gente for ver aqui, ó, não tem nenhum pedido como acontece no texto 2. Que no texto 2, ó, já faz então com esse pedido, seja um doador de órgãos, avise sua família. Então faz um apelo para que as pessoas doem órgãos. Faz então esse pedido para que as pessoas doem órgãos. Já no texto 1, por ser uma notícia, e olha só, por ser uma notícia, ele faz o quê? Informa as pessoas. Informa as pessoas sobre o quê? Que em 6 estados brasileiros, acabou, todo mundo fez o seu transplante de córnea. Não tem ninguém na fila de espera. Então, uma só apresenta os fatos. Quais os fatos? Que 6 estados brasileiros eram a fila de espera para transplante de córnea
E no outro, então, faz esse apelo para que as pessoas, então, continuem doando órgãos, sejam doadores de órgãos. Nesse caso, nessa questão, a resposta correta é a letra B, que é, então, que aquele cartão serve, então, para complementar, para falar que, olha, vocês viram que a fila zerou, mas nem por isso deixem de doar órgãos quando morrer. Então, para sempre, então, manter esse apelo, essa necessidade de continuar, então, com essa campanha de doação de órgãos. Para que essa fila não... Para que essa fila, então, continue não tendo fila, ou que diminua, então, essas filas. O Thiago falou o seguinte: na minha cabeça, a notícia tinha objetivo de motivar a doação. Então, Thiago, pode até que seja que sim, porque saber que zeraram a fila de um transplante é muito bom, nos dá uma motivação. Mas é exatamente isso que tu falou. Não tinha nada explícito falando que a notícia peça, então, que a notícia peça para que as pessoas doem órgãos, diferente do cartaz. E isso se dá por causa das características dos textos jornalísticos, que eles vêm com a ideia, então, de fazer o quê? De informar. Nada mais do que isso. E aí, essa é a outra característica das propagandas, que as propagandas já é diferente. Elas não têm, então, esse intuito de informar. Elas têm o intuito, então, de persuadir a pessoa a fazer determinada ação. Então, por esses motivos, que a resposta correta seria a letra B. Não tem verbos imperativos como cartaz, já exatamente. Não tem, então, o imperativo do verbo ser. Seja um doador de órgãos. Mas existe também propagandas que não usam o verbo do imperativo. Mas sim, uma das características das propagandas é ter, então, os verbos do imperativo. Tipo, compre esse relógio, que eu não tenho relógio no pulso, mas é só para exemplificar. Então, sempre nesse verbo no imperativo. Depois vocês vão ver com a professora Carol no decorrer das aulas dela. Então, letra correta, resposta correta, letra correta é ótimo, né? Resposta correta, letra C. Por hoje, pessoal, a aula acaba aqui. Nas próximas 2 semanas, a gente terá, vocês terão aulas com a professora Carol, que por ela estar doente, então eu adiantei essa minha aula e nas próximas ela vai dar, então, corrida. Então, na semana que vem e na próxima semana vão ter aula com a Carol. Mas calmem aí, não me agradeçam pela aula ainda, porque ainda tem um tema para vocês. Calma aí no coração, ainda tem mais um teminha antes de vocês fugirem de mim. Quase agradeci, o Thiago bem louco, né? Tudo bem. Então a gente tem o tema da semana. Vocês conhecem esse filme? Conhecem o filme de Shrek? Coloquem aí, então, Carol, Giovana, Jefferson, Juliane, Luísa, Manuela, Thiago, se vocês já conhecem, já viram, não viram, ou estão a fim de ver de novo. Então, o tema para a semana de vocês, vamos ver se a Luísa e a Manuela viram. Cadê? Sim, Manuela viu, Luísa, você está digitando. Só os mais antigos, né? Bem rico, meu Deus do céu, os 21 anos tá me doendo. Então, qual é o tema para essa semana? Por que então eu trouxe essa imagem de Shrek? O filme Shrek é um filme que carrega muita intertextualidade. A gente consegue ver dentro do filme diversas histórias. E olha só, intertextualidade implícita e explícita. Por que implícita e explícita? Porque alguns casos vão informar o nome. E aí, nesses casos que vão informar o nome, aí vai ser intertextualidade explícita, né? Viu só que loucura? Então, ó, tema para a semana, identificar todas ou a maioria das intertextualidades que vocês já conhecem do filme Shrek, ou quem quiser ver de novo, então, veja o filme de novo aí para ver e anotar cada uma das intertextualidades que aparecem no filme Shrek. Aí, então, vocês têm diversas opções para como me mandar, então, essas intertextualidades. Uma delas, vocês podem, então, caso vocês
queiram ver o filme de novo, nem o Thiago vai lá e acha que vai ver o filme de novo. E lá no Instagram, tira uma foto, fala assim, achei essa intertextualidade. A intertextualidade é explícita porque cita o nome do bonequinho. E aí vai lá, então, e comenta e me marca ali, Teacher Home no Instagram. Para quem não tem Instagram, para quem não queira fazer isso, tá? Podem, então, anotar ou se lembrar ou ver o filme de novo e me mandar por e-mail quais intertextualidades, então, vocês encontraram no filme do Shrek. E seria melhor, então, se colocasse essa intertextualidade implícita ou explícita. E por quê? Se cita um nome, explícita. Se não cita o nome, implícita. Só que loucura. Então, toda a intertextualidade que vocês fizerem, então, podem me mandar por e-mail ou me mandar pelo Instagram, que vai estar aqui nesse último textinho aqui. Então, ó, p.romulo.de@gmail.com ou para a professora Ana também. Ou então mandar mensagem então, para o Instagram do Teacher Romulo lá no Insta. Tirar foto e me marcar. Então, fica então esse tema. Vê o filme de Shrek, ou quem não tiver paciência de ver de novo o filme de Shrek, vai lá e começa a pensar quais intertextualidades tinham naquele filme, o que apresentou naquele filme. O filme do 1, hein? No Disney no 2 tem 4. Já descobri que tem até 5. Não, mentira, tem 4, eu acho. Shrek 1, Shrek 2, Shrek 3, Shrek para sempre. Ainda tem Shrek no Natal, viu só que horror? Dreams World fazendo dinheiro em cima de Disney, que adora Shrek. Que loucura. Então, lá do filme, do primeiro filme do Shrek, quero que vocês me digam, então, as intertextualidades que vocês perceberam no filme. Fico, então, ao aguardo de vocês, anotem aí o e-mail, p.home.dio@gmail.com ou anaschneider.work@gmail.com, para vocês, então, nos enviarem. Pode enviar para um, pode enviar para dois, pode enviar para os dois, e nos enviem, então, todas essas intertextualidades que vocês perceberem. Ok, pessoal? Um beijo. Até semana que vem, não. Até daqui a 2 semanas. Vou até ver aqui que dia eu volto para falar com vocês. Tá? Vão ficar tristes, vão sentir saudade